Hoje vamos ter mais uma reunião do NEP, dessa vez em 25.2 já. Já estamos aí, ó, na metade, indo pro final do ano. Então temos mais uma reunião, dessa vez com a nossa convidada Kayala, que também é uma das pesquisadoras do NEP, uma participante aqui maravilhosa que faz pesquisa sobre fanfiction e possibilidade de formação literária do leitor do século XXI. Então eu acho que vai ser muito interessante, principalmente se você pesquisa, né, a utilização de fanfic para ensino, para aprendizagem de leitura, para você também entender como a fanfic ela forma leitores. Então acho que vai ser muito interessante para vocês. Se vocês puderem, por favor, sigam o nosso Instagram. A gente reformulou muita coisa. A gente agora tá na UF. Tem muita novidade vindo por aí ano que vem. Então segue a gente lá e fica bem ligado. E o nosso site também já saiu. A gente lançou nosso site na semana passada. Então, se você tiver interesse em ver o nosso acervo da bibliografia, a gente construiu ele com todo cuidado e carinho, todo catalogado. Então, dá uma olhadinha no nosso site, que tá tudo organizado lá. Se tiver algum texto que você tem interesse para usar na sua pesquisa ou para aprender um pouquinho mais sobre fanfiction e estudo de fãs, é só vocês entrarem lá e dar uma olhadinha, tá bom? Dito isso, pessoal, a gente vai até às 8h50. E aí, de 8h50 até umas 9h10, a gente deixa pra poder bater um papinho, tá bom? Então é isso, Kai. Fica à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Boa noite a todos. Me chamo Kayala, sou bibliotecária e especialista em gestão de bibliotecas escolares e salas de leitura. E atualmente eu estou fazendo o curso tecnólogo em escrita criativa. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da minha formação acadêmica, né? Eu ganhei o 3º lugar do Prêmio Luzimar Silva Ferreira, que é um concurso de monografia do curso de Biblioteconomia da UFMA. Eu ganhei esse prêmio com essa monografia que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, né? E eu participo também do Clube de Leitura GEPLEN e da Companhia Lebrincart, ambos veiculados à UFMA. Sou mediadora do Clube Leitura Maria Firmina dos Reis, que é vinculado ao Colum, que é um colégio da UFMA, e também sou membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfics, do INEFRE. E aqui eu trouxe para vocês a divisão de como vai ser essa apresentação hoje, né? Eu vou trazer uma introdução, a trajetória de uma fanfiqueira que se tornou pesquisadora, contando um pouquinho da minha história, como eu entrei nesse mundo de fanfic, um pouco do referencial teórico, a fanfic da Gênesis aos dias atuais, os procedimentos metodológicos, que foi como eu fiz essa pesquisa, análise dos dados, a conclusão e as referências. E aqui eu trouxe para vocês, na introdução, o meu problema de pesquisa, que foi como as fanfictions podem contribuir com a formação literária do leitor do século XXI. Como objetivo geral, eu me pretendia analisar as possíveis contribuições das fanfictions na formação literária dos usuários do site Neon Fanfiction, hoje chamado de Plus Fanfiction. Os objetivos específicos, eu pretendo analisar o perfil do leitor-autor do site Neon Fanfiction, atual Plus Fanfiction, e caracterizar os ambientes de fanfictions presentes na rede. E também analisar as práticas das fanfictions para a formação literária de novos leitores. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da minha trajetória. Como foi que essa fanfiqueira, que é como a gente chama os escritores de fanfic, se tornou pesquisadora? Aqui para vocês eu trouxe um banner de todas as fanfics que eu tenho publicada, das iniciais, inspirada na saga Crepúsculo, até as últimas, que foi o Desafio da Cinderela e o Advogado, que foi inspirado na Cinderela, que foi um desafio do Nian do ano passado. Então, eu já tenho uma trajetória de 14 anos como fanfiqueira no site Neon Fanfiction. Eu vou fazer 15 em outubro desse ano, então eu já estou praticamente debutando nessa vida de fanfiqueira. E atendendo com os codinomes de Kayala Cullen e Miss Clark. O Cullen, em homenagem aos personagens da família Cullen, da Stephanie Meyer, e Miss Clark, em homenagem ao Ian Clark, da Karina Risse, de quem eu adoro os livros dela, né? E estar na vida de fanfiqueira me permitiu escolher o curso de biblioteconomia e também ser tema para o meu trabalho de conclusão de curso, porque na época que eu fui prestar o Enem, tinha
tinha uma publicação, ele sempre colocava os mediadores da página do Niam no Facebook, eles sempre colocavam, você vai fazer Enem? Coloca aqui o curso que você pretende fazer. Então, eu estava em dúvida entre biblioteconomia e letras. E aí eu coloquei os dois, né? Só que o curso de biblioteconomia, eu vou só colocar o cabo aqui, gente, para carregar. O curso de biblioteconomia me chamou mais atenção. E aí eu fui, né? Segui meu coração e fui. E também ele se tornou o tema para o meu trabalho de conclusão de curso. Que eu escolhi ele a partir do momento em que eu li um texto de Harry Jenkins, que a professora passou na sala, e aí eu não tinha tema de pesquisa. Só um momento, gente. Eu não tinha tema de pesquisa. E aí eu disse, gente, fanfic da pesquisa. Então, eu vou falar sobre fanfic. Se eu não tiver nenhum tema, eu vou falar sobre fanfic. E, graças a Deus, deu certo. E eu segui minha intuição e falei sobre fanfic, né? E aqui eu trouxe para vocês um pouco do referencial teórico. A leitura em tempos de conectividade. A leitura hoje tem um novo suporte de texto, que permite intervenções mais livres do leitor. Esse leitor passou a ser um consumidor ativo, que são indivíduos migratórios e conectados socialmente, que tornam pública sua opinião sobre o que consome da mídia. Ou seja, a partir desse novo suporte de texto, esses leitores se tornaram, como eu posso explicar para vocês, se tornaram conectados e eles querem contribuir com tudo que eles consomem da mídia e também colocar a opinião deles, se eles estão gostando da temática ou não, reformulando o próprio texto, né? Criando as suas publicações. Na questão da formação literária do século XX, do leitor-autor, que o leitor-autor, essa temática, esse título aqui, foi uma nomenclatura que eu criei para designar, na época, o leitor e escritor de fanfic, porque muitos leitores são autores. Então, eu criei essa nomenclatura para classificar esses leitores que também escrevem histórias de fanfic. Então, nessa formação literária, esse leitor-autor tem uma nova postura, né? Ele sai do lugar de leitor passivo e passa a interferir, dialogar e acrescentar ao texto canônico. Ou seja, ele deixa de ser aquele leitor que apenas lê o livro, fecha o livro e vai em busca de outra história, ou quando poucas vezes ele encontra um clube para discutir sobre o livro que ele gosta, ele passa agora a interferir e a dialogar com esse texto. Ele passa a criar obras que completem as lacunas que ele sente, ou cria suas próprias teorias para reescrever essa obra. O leitor-autor na cybercultura. Esse leitor que agora deixa de ser passivo e começa a interferir, ele tem todo esse processo porque ele está inserido na cybercultura, que é uma civilização interconectada pelo uso de computadores e dispositivos móveis, que vai impactar nos novos gêneros literários. Muitos estudiosos agora estão classificando as fanfics como novos gêneros literários, porque é uma ampliação da experiência literária por meio da escrita colaborativa. O que era uma escrita solitária, agora se tornou colaborativa. Hoje nós temos vários autores que escrevem um único livro, ou então criam uma coleção de livros com cada autoria sendo de um autor diferente para cada capítulo. E aqui eu trouxe um apanhado das fanfictions da Gênesis aos dias atuais. Que as fanfictions são histórias criadas de fãs para fãs, que nasceram durante a década de 1930, que foram no ápice das histórias em quadrinhos e dos ícones pop, que teve a sua expansão durante a internet. Muitas pessoas pensam que as fanfics só surgiram a partir da internet. Não, gente. As pessoas já faziam fanfics muito antes da internet. A internet só serviu para que ela se expandisse, né? Que pessoas de outros países tivessem acesso à produção dessas pessoas. Então, expandiu mais e também permitiu uma diversificação maior, porque a pessoa poderia demorar meses para escrever uma fanfic, para publicar,
e tudo. Hoje não, com um clique você já disponibiliza a sua fanfic automaticamente, já tem uma variedade para esses leitores. E no Brasil, essa prática só se tornou visível com a série de livros de Harry Potter, de J.K. Rowling. Jenkins, que, como eu falei para vocês, que foi que me auxiliou, que me ajudou, que abriu meus olhos para essa prática ser o meu objeto de pesquisa, ele tem algumas abordagens de reescrita, estudando as práticas de fã, ele identificou essas reabordagens, que foi uma delas, eu trouxe três exemplos, que foi a recontextualização, que é quando você vai preencher as lacunas dessa história, a refocalização, que é quando você tira a atenção dos personagens principais e dá essa atenção, esse protagonismo para os personagens secundários e até mesmo os antagonistas. E o crossover, que é quando você tira o personagem de uma realidade e o insere em outra, sem alterar as suas características. Esse crossover é muito feito em séries, né, de televisão, que eles faziam muito da DC. E a Marvel também fez muito crossover, os filmes da Marvel. E também, como eu já falei anteriormente, os estudiosos também retratam que a fanfic é um novo gênero literário que nasceu na internet. E o leitor-autor e a magia das fanfics como literatura contemporânea. Como é que esse leitor se comporta perante as fanfictions, que é essa literatura contemporânea? A partir das fanfictions, ela possibilitou alteração nos padrões de consumo, que vai fazer surgir novas necessidades de edição, de consumo, partilha, busca, disponibilidade e tendências editoriais, que é o que a gente está vendo hoje. Os leitores têm outras necessidades, as editoras já perceberam isso e estão lançando outras temáticas, né? Que é a questão das tropes, eles estão usando muito, e também as mudanças nas tendências do mercado editorial, como o famoso exemplo das fanfics retrabalhadas ao público, como a trilogia 50 Tons de Cinza. Hoje nós temos uma variedade de exemplos que estão aí, né? 50 Tons de Cinza abriu essa porta, mas hoje nós já temos uma variedade maior de fanfics que foram retrabalhadas e estão sendo publicadas. Hoje nós já temos até exemplos só de editoras específicas para publicar fanfictions. Em relação aos procedimentos metodológicos, eu descrevi eles, né? Eu desmembrei e descrevi para ficar um pouco mais fácil de entender. Em relação ao meu tipo de pesquisa, ela foi de caráter descritivo e exploratório, porque eu pretendia, na questão do descritivo, analisar e registrar a influência das fanfictions na formação literária do leitor do século XXI a partir da coleta de dados, entendendo a relação dos leitores atuais com essa nova prática. De acordo com Prada Nova e Freitas, a pesquisa descritiva ela diz respeito ao registro, observação, análise e ordenação dos dados com foco nas características de uma população. Ou seja, eu vou pesquisar, vou analisar, vou registrar essa influência e vou caracterizar essa população e vou ordenar esses dados. Ela também é exploratória porque eu vou definir e delimitar as características e o perfil desse novo leitor que se tornou autor, dando continuidade às histórias originais que mais têm afinidade. Né? E esses mesmos autores também destacam que a pesquisa exploratória ela permite um planejamento flexível sobre a temática, envolvendo o levantamento bibliográfico, as entrevistas e análise. Então, toda pesquisa tem que ter esse planejamento flexível, porque muitas vezes, quando você está no meio da pesquisa, pode ocorrer que você vai ter que mudar para algum viés, algum caminho. Como exemplo, a gente pode citar a questão da pandemia. Muita gente que teve que fazer pesquisa presencial, teve que mudar seus planos porque a gente ficou em lockdown. Então, sua pesquisa foi de outro modo. Só fazendo um adendo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Em relação ao universo, eu escolhi a comunidade de leitores do site Neon Fanfiction, atual Plus Fanfiction. Mas, como todos sabem, a comunidade de fanfic é muito ampla, tem vários sites. E para escolher
a Neon Fanfiction foi mediante 3 aspectos. O primeiro aspecto foi a relevância nas pesquisas acadêmicas como objeto de estudo para inúmeras áreas do conhecimento, desde a análise do discurso das fanfics presentes nesse site até o perfil dos usuários da plataforma. Durante todo esse levantamento que eu fiz do estudo, eu notei que grande parte das pesquisas tinham essa comunidade como objeto de pesquisa. Então, foi um fator que me chamou a atenção da relevância dessa comunidade de leitores e desse site para as pesquisas acadêmicas. O segundo aspecto é a tradição no ramo, já que esse site brasileiro, ele está online desde 2005, com a finalidade de reunir pessoas que compartilham o mesmo gosto literário, incentivando-as a explorarem seu lado criativo, disponibilizando suas obras na plataforma para outros leitores terem acesso. E o terceiro aspecto foi a sua popularidade entre os leitores do gênero. Muita gente lia no Neon Fanfiction. E aqui eu trouxe para vocês um print da interface do Plus Fanfiction, né, que agora eu trouxe a nova interface porque a diferença entre a interface atual e a antiga não é tão grande, né? Mudou apenas o layout, mas as categorias e as divisões continuam a mesma. Então, para pesquisa, para ilustração, serve para a pessoa conhecer, né? E aqui vocês estão vendo que essa aqui é a página inicial, no qual vocês podem ver exemplos de algumas histórias que acabaram de ser postadas, e as categorias aqui da página do usuário. Aqui já a interface da história, que mudou algumas coisas na questão das tags, que antes a gente só tinha a questão da classificação e do gênero. Hoje a gente tem as questões das tags, que é essa questão que eu posso salientar para vocês, questão medieval, quando trata dessa história, militares e soldados, casamento arranjado, lutas por poder e realeza, o que vai auxiliar na pesquisa desse usuário. E também a questão do QR Code, que eles trouxeram, que facilitou e muito a questão da leitura, que aí você só lê o QR Code e entra na história. Aqui é a questão da interface das notas, assim como dos capítulos, que as notas adicionais também continuam a mesma. E essa classificação era a questão que tinha na época, o status do livro, se começou a ser publicado em qual ano e terminou, a quantidade de palavras e os comentários. Esse daqui permaneceu o mesmo, o que mudou mesmo foi só o layout. E aqui eu trouxe para vocês a amostra, né? A minha amostra selecionada para essa pesquisa foi escritores da categoria livros do site. Ela foi escolhida mediante a constatação da variedade de pesquisas acadêmicas relevantes, realizadas a partir da década de 2000. Essa observação ocorreu durante o levantamento bibliográfico para a elaboração desse estudo. Ou seja, durante esse levantamento bibliográfico, eu identifiquei que o Nian era o site que era mais pesquisado, que mais era o objeto de pesquisa, e essa categoria que existe no Lian, que eram os livros, era o que eles mais pesquisavam, faziam as análises dessas fanfics ou dos leitores, ou até mesmo dos comentários. E aqui eu posso destacar que grande parte dos trabalhos, como eu já citei, relacionados a esse assunto, dedicava-se a estudar os títulos originais inseridos nessa subcategoria de livros, confirmando a importância dessa categoria para os pesquisadores atuais. Ou seja, eles pesquisavam histórias que ou tinham outros pontos de vista de personagens ou que continuavam a partir do ponto final da história. Então, a maioria desses trabalhos tinham como foco essa categoria. E aqui eu trouxe para vocês as categorias. Essas categorias são as mesmas de quando era o site que se chamava Nian. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos animes e mangás, bandas, cantores, cartoon. O Nian, que é uma categoria no qual você vai escrever como personagens, tendo como personagens os moderadores ou mascote do site, que tinha na época. Poesias, que também é o diferencial dele. E dentro de poesias, se não me falha a memória, tem roteiros. E aqui nós temos outro diferencial dele, que agora algumas outras plataformas já têm, mas antes não tinha, que era a questão das histórias originais
que são histórias no qual o escritor vai publicar e ela não é baseada em nenhuma outra obra pré-existente, né? E aqui a categoria com a qual eu analisei, que foi a livros. E essa seda que está indicando essa categoria aberta, ou seja, dentro dessa categoria ela é dividida de A a Z. E também agora tem o etc., que são os livros que têm iniciado com numeral. Então, dentro dessa categoria, você vai encontrar todos os livros nomeados de A a Z. Se eu vou escrever uma fanfic sobre A Quinta Onda, eu vou escolher aqui a categoria A Quinta Onda. Na hora de escrever o meu livro, de publicar, eu coloco e ela vai estar aqui listada dentro dessa categoria A Quinta Onda. E em relação à coleta de dados, o questionário foi o questionário online via Google Forms, que foi respondido por 32 entrevistados. Mas antes de eu obter esses resultados, eu tive que fazer um pré-teste para saber se as minhas perguntas estavam bem elaboradas, se os meus entrevistados iriam entender. Então, eu fiz meu primeiro pré-teste, um questionário com 21 perguntas mistas, baseadas nos 3 eixos correspondentes aos objetivos específicos, sendo respondidos por 4 voluntários da minha amostra, né, que era a categoria livros. Com o feedback do meu pré-teste, eu concluí que eu teria que reformular esse questionário optando por 17 questões de múltipla escolha, que vai permitir otimizar o tempo dos entrevistados. Então, meu questionário final conteve 17 questões de múltipla escolha, que teve o link disponibilizado pelo Google Forms, na época, na comunidade oficial do União Fanfiction, no Facebook, que era onde a gente encontrava todo mundo para discutir, para falar sobre a comunidade. Durante 3 dias, do dia 13 ao 16 de março de 2021, respondido por 32 participantes da minha amostra selecionada. Né? E aqui eu trouxe para vocês como foi que eu fiz essas perguntas. A minha análise foi mediante meus objetivos. Então, eu peguei os meus 3 objetivos específicos, que o primeiro era analisar o perfil do leitor-autor do site de União Fanfiction, e elaborei perguntas que poderiam responder esse meu objetivo específico, que, no caso, para me identificar esse perfil do leitor, eu investiguei o sexo, a idade, a escolaridade, o estado, se a família e amigos sabe que escreve fanfic, horas dedicadas à escrita de fanfic, motivação para escrever fanfic, por que escolheu a categoria livros para publicar e escrever, se participou de algum concurso ou desafio do NIAN. Já para caracterizar os ambientes de fanfic presentes na rede, porque eu já sabia de antemão que existia vários ambientes além do NIAN Fanfiction, eu fiz a pergunta sobre que outros sites você posta e qual é o diferencial do NIAN para os outros sites. O que faz você postar no NIAN que não faz postar em outros sites, né? E para relacionado às práticas de fanfic, para me saber o que essas práticas contribuem na sua formação literária, eu pesquisei a frequência de leitura de fanfic, a quantidade de fanfics publicadas na categoria livros, se está lendo alguma fanfic atualmente, se recomendou alguma fanfic, leu algum livro por influência da leitura de fanfic e quais as contribuições da prática da escrita de fanfic na sua formação literária. Então, esses objetivos específicos me permitiram fazer as questões para que eu pudesse elaborar essas questões para disponibilizar para os usuários. E aqui eu trouxe para vocês a análise de dados, né? E como vocês podem perceber aqui no gráfico, 87,5% responderam que são do sexo feminino. Já 12,5% destacaram que são do sexo masculino. Ou seja, a maioria das pessoas que estão nessa categoria, publicando na categoria livros, são mulheres. E elas são responsáveis por essas publicações e também, como retrata o Retratos da Leitura do Brasil de 2020, e o que saiu agora, que eu ratifiquei, que eu fiz essa adição para a gente comparar os resultados de 2024,
elas são as maiores leitoras, criadoras de conteúdo e influenciadoras literárias no país. Mas para quem já participa da comunidade há um tempo, já é algo intrínseco que a gente já sabia que grande parte das mulheres é que movimentam a comunidade. Mas através desse dado, a gente teve essa comprovação. E com a Retratos da Leitura também, a gente pode comprovar que as mulheres são protagonistas desse papel, tanto de publicar, de criar conteúdo, como de incentivar os leitores do Brasil. Em relação à idade, eu trouxe aqui o gráfico. Entre 15 e 25 anos, nós responderam 56,3%. Já entre 25 e 35 anos, responderam 37,5%. Entre 35 e 40 anos, 3,1%. E acima de 40 anos, 3,1%. Ou seja, essa falácia de que quem escreve fanfic é só adolescente praticamente cai por terra, porque não é só adolescente, como vocês podem ver, a grande parte está entre 15 e 25 anos, e a outra parte está entre 25 e 35, né? Então, a maioria desses leitores cresceu em meio às fanfictions, então eles já estão nesse ramo, né? Utilizando as plataformas dessa modalidade há algum tempo. E como vocês viram, o exemplo que eu trouxe no objeto de pesquisa, União Fanfiction, que é agora o Plus Fanfiction, foi criado em 2005, mas existem sites mais antigos, né? Que é 2005 é a mesma década que surgiram os fenômenos literários de grande repercussão adaptados para o cinema, ou seja, Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes é dessa época. E é nessa época que surgiram a questão dos blogs, das publicações de fanfic no Orkut, nos próprios blogs e até em sites. Na época que eu comecei a ler fanfic, eu comecei a ler no Forfox, que era um site que tinha de novidades sobre Crepúsculo. Então, ele traduzia as fanfics gringas e postava lá para a gente. Então, eu comecei a ler no Forfox, nesse período do ano de 2005 a 2008. Neves destaca que ele ressalta que o nascimento de um novo gênero literário, as fanfics, e o surgimento de uma geração de leitores, consumidores ativos e criadores de conteúdo para outros leitores. Ou seja, esse ano foi importante para o nascimento desse gênero literário, que é as fanfics. E também para a geração de leitores, que antes nós éramos leitores passivos. Hoje nós somos leitores ativos e criadores de conteúdo. Os leitores agora eles não querem mais ficar apenas ler o livro, acabou a história, não. Eles fecham e vão. Não. Hoje a gente quer ir para as redes, para compartilhar o que a gente gostou do livro, não gostou. Se quer criticar, você vai para as redes, claro que de forma mais respeitosa, né? Mas tem muita gente que não é respeitoso. Mas você vai criticar ou até mesmo reescrever. Eu não gostei de determinado ponto, eu vou lá e vou criar minha fanfic e vou explicar esse ponto que na minha mente ficou muito mais bem escrito, muito mais bem elaborado, ou até mesmo através das suas próprias teorias. Você vai e cria a história. Em relação à escolaridade, eu trouxe aqui o gráfico que aponta aqui 43,8% das pessoas responderam que tem ensino superior incompleto. 25% tem ensino superior completo, 12,5% tem pós-graduação, 2,5% tem ensino médio completo e apenas 6,3% tem ensino médio incompleto. Ou seja, grande parte dos escritores tem ensino superior incompleto ou completo, né? Ou seja, os escritores de fanfic possuem um grau de escolaridade diversificado, demonstrando que os gêneros digitais podem ser escritos por qualquer pessoa com o um mínimo de educação básica, contando apenas com seu amor pela obra. Esses dados aqui salientam que os escritores de fanfic, a maioria, tem ensino superior, gente, né? Então, não é falar é só coisa de adolescente ou uma pessoa desocupada. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo já ouviu alguém falar sobre isso. Não, grande parte desse pessoal tem ensino superior, ou então já trabalha, tem um trabalho reconhecido, só que usa um nome para não sofrer algum
algum preconceito, que as pessoas, quando não entendem a prática, não vê que essa prática influencia na questão da leitura, da escrita, elas olham de forma torta, ou então não entendem o que a pessoa tanto faz, criticam. Então, eles se protegem com esses nomes, né? Com os nicknames. E ela também, a gente pode também, através desse dado, a gente pode salientar que a fanfic pode ser uma nova estratégia de promoção à leitura a ser utilizada pelos bibliotecários, mas também por outros profissionais da educação, permitindo a formação de leitores engajados, cidadãos conscientes e atuantes em nossa sociedade. Por quê? As pessoas que participam dessa comunidade de fanfic ou do fandom em si, eles são engajados, são cidadãos conscientes, porque eles criticam, aconselham e apontam sugestões para os produtos de mídia que ele consome. Então, isso já vai permitir que eles se tornem críticos e conscientes com a sociedade. Então, ele vai poder identificar o que está certo ou errado na sociedade também, através dessa experiência que ele já tem dessa comunidade de escrita de fanfic. Em relação ao estado em que residem, 43,8% reside em São Paulo, 15,6% reside no Rio de Janeiro. E trazendo aqui para o meu estado, apenas 3,1% reside no Maranhão. Ou seja, a região sudeste ela tem o maior pico de escritores da categoria livros, porque também ela é responsável pelas bienais internacionais do livro, e todo aquele projeto cultural sempre acontece nessas regiões. Já aqui no Maranhão, ele ocupa os últimos lugares, o que é um dado extremamente preocupante, porque a gente também tem algumas feiras de livro aqui no Maranhão, alguns eventos literários, e clubes também. Na época que eu fiz a pesquisa, existia apenas um clube. Hoje a gente tem vários clubes e mais feiras do livros espalhadas por todo o estado. Mas só que como vocês podem ver, isso ainda é algo preocupante, porque provavelmente muitos leitores não conhecem essa prática e nem seus benefícios. Questionado se a família e amigos sabem que escreve fanfic, 69% disse que sim e 31% disse que não. Ou seja, grande parte dos dos escritores dessa categoria revela que a família tem conhecimento e também incentiva ele a continuar nessa prática. Mas essa parte que não tem conhecimento, que é 31%, ele continua a fazer essa atividade sem nenhum problema. Porque, como eu já tinha explicado anteriormente, muitas pessoas, quando sabem que você escreve fanfic, na época olhavam torto. Hoje já está mais uma coisa cool, né? A galera está escrevendo fanfic, muitos estão escrevendo fanfic porque estão visando na questão da publicação. Naquela época não era nem tanto, já era uma coisa assim mais assim, feita na clandestinidade. Eu sou da época que a gente fazia as coisas no clandestino, quase ninguém sabia que a gente escrevia fanfic e tal. Hoje em dia todo mundo já sabe porque eu apresento meus nomes, então todo mundo vai atrás. Né? Em relação às motivações para escrever fanfic, 93,8% destaca que eles escrevem fanfic por lazer. 65,6% um exercício para a prática da escrita. 43,8% é a continuação da narrativa dos seus personagens preferidos e 37,5% é conhecer outros leitores com os mesmos gostos literários. Ou seja, maior benefício para a leitura, além de conhecer outros leitores com o mesmo gosto que você, é o desenvolvimento da escrita, permitir novos pontos de vista dos personagens, permitir o encontro e a troca de experiência com outros fãs da história. E também vai permitir que você fortaleça esses laços emocionais com o enredo, porque quando o leitor começa a escrever o fanfic, a gente pode identificar que ele é aquele leitor apaixonado, que ele não quer se desfazer desse laço emocional que ele tem com essa obra. Então, vai permitir, escrevendo fanfic e lendo fanfic, vai permitir que ele tenha sempre esse laço com essa obra e vai ampliar.
porque através desse laço ele vai poder ler várias outras histórias com a mesma temática. E aqui eu trago para vocês um dado da Retratos da Leitura de 2020, que ele destaca que, na época de 2020, desse estudo, apenas 10% dos entrevistados, classificados como leitores, na visão deles, participam da elaboração de histórias coletivas, as fanfictions. Já a última publicação que teve da Retratos da Leitura, que foi uma edição que eu coloquei para a gente comparar os dados, já em 2024, a mesma categoria apontou que cresceu de 10% para 12% dos respondentes. Ou seja, nós ganhamos 2% de pessoas na Retratos da Leitura que estão declarando que elas escrevem fanfic e que leem fanfic. Isso é um ganho enorme, porque aí as pessoas estão se conscientizando que a fanfic influencia na leitura, influencia na escrita e estão declarando que elas participam dessa atividade já mais abertamente, sem nenhuma vergonha. Em relação ao porquê escolheu a categoria livros do site Neon Fanfiction para publicar e escrever, 78,1% apontou que é afinidade com as obras. 65,6% respondeu que ofereceu outra visão da história original. 28,1% destacou a necessidade de continuar de onde a história parou. E 9,4% apontou a rápida resposta dos leitores do site. Ou seja, esses dados confirmam que eles têm essa necessidade de continuar nutrindo os laços afetivos que possuem com a sua história favorita, porque eles não querem se desprender desses laços, fazem bem a eles, eles querem continuar convivendo com esses personagens, saber o que aconteceu com eles depois do ponto final. E é o que as fanfics oferecem. Ela desperta também o desejo de responder lacunas sentidas no decorrer da obra lida, porque muitas vezes você lê um livro e fica, poxa, o que aconteceu depois do ponto final? Será que eles casaram? Ou será que eles se separaram? Será que fulano morreu? Então, a fanfic vai responder todas essas lacunas que o leitor sente, que sempre sentiu em alguns determinados livros, mas não tinha aonde expressar essas lacunas que ele sentiu. E o fato dele sentir essas lacunas vai impulsionar ele a fazer teorias sobre esses cânones originais e vai elaborar novos enredos, dando voz a personagens que não tiveram devido destaque. Também é um ponto de partida para ele elaborar novas visões da história original. Questionado se já participou de algum desafio literário do site Neon Fanfiction, 69% respondeu que não e 31% respondeu que sim. Ou seja, isso classifica que a maioria desses leitores autores da categoria livros não escreve suas histórias com o objetivo de participar de alguma premiação realizada no site, pois deseja ampliar o universo literário com o qual se identifica. Ele só escreve por prazer, gente. Ele não escreve por uma questão monetária ou porque vai ganhar algum prêmio para ser reconhecido. Não, ele escreve por prazer mesmo, por amor, para ampliar o universo, porque ele se identifica com os personagens. Então, é um amor de fã, de querer nutrir essa relação, de querer que ela não acabe. A sua não participação também indica que as temáticas abordadas nos desafios não são do seu interesse, deixando assim de explorar a sua criatividade, utilizando termos desconhecidos do seu vocabulário usual. Que só fazendo uma explicação, o Plus Fanfiction ele tem vários desafios em determinados meses, né? Que esses desafios têm algumas temáticas, e dentro dessas temáticas a gente classifica como dumbbells, no qual você vai escrever 5 capítulos, e cada capítulo tem que conter 100 palavras. Dentro dessas 100 palavras, vai ser uma palavra por dia. Então, nós vamos ter 5 palavras. São 5 palavras que são fora do nosso vocabulário usual. Então, o participante vai ter que procurar o significado dessas palavras e não pode colocar ela como nome de pessoas ou nome de ruas. Tem que utilizar ela na história. E já é um desafio você escrever com 100 palavras. Imagine usar uma palavra que você nunca viu na vida.
ter que colocar na história. Então, esse desafio ele permite essa elaboração de contexto, também de interpretação, e que também ele possa se desenvolver utilizando essas palavras não usuais no seu vocabulário. Relacionado em outros sites de fanfics em que posta, 35% apontou que posta no Spirit of Fanfic, 17% no Fanfic.net, 18% que não publica em outros sites, só publica no Nian mesmo, 15% que publica no Wattpad, 10% que publica no AO3 e 5% que publica em outros sites. Então, essa listagem de vários sites demonstra a variedade de locais para a publicação de fanfic. Ou seja, eles não têm só o Nian para publicar, eles têm outros sites. E grande parte desses leitores, autores, eles postam em mais de um site. Dependendo, porque muitos desses sites têm categorias específicas, os segmentos específicos. Alguns têm a categoria de fanfics interativas, então você vai lá, você quer uma atenção maior, mais leitores, você vai postar nesse site específico se sua fanfic é interativa. Agora, se sua fanfic for de bandas e outras, você vai e posta nesse determinado site. Então, como vocês podem perceber também, tem uma pequena parcela que ela só publica no Nian Fanfiction, porque o Nian Fanfiction corresponde às necessidades dele. Então, ele não vai procurar outros sites, ele permanece lá porque ele gosta do design, do layout, para ele satisfaz a necessidade dele. Em relação à frequência de leitura de fanfic, 34,4% respondeu que leu uma vez por semana, 28,1% lê todos os dias e 25% lê de 2 a 3 vezes por semana. Esses 3 pontos salientam que a leitura digital faz parte do seu cotidiano. Então, sempre as pessoas estão lá lendo com o celular, ainda mais com um dispositivo móvel, agora você lê em qualquer lugar. E tem agora aplicativos dos sites de fanfic que antigamente não tinha aplicativo. Você tinha que entrar na web, mesmo na página, para ler. Hoje você já tem um aplicativo no qual você pode baixar sua fanfic e ler offline, fazer o download. Né? Então, mudou, tem uma maior facilidade para essa questão da leitura digital. A Retrato da Leitura do Brasil, do ano de 2020 e 2024, também aponta que os leitores utilizam a internet em seu tempo livre. Só que agora, o de 2024 salienta que os leitores eles estão utilizando a internet para ler livros de romance, de contos e poesias. E também a gente pode ver que muitos desses sites eles estão abrigando esses livros de literatura. Abrindo um parênteses aqui, posso citar como exemplo o Spirit of Fanfic e o Wattpad, que eles estão agora com uma conta chamada Domínio Público, na qual eles postam livros que estão abrigados no domínio público, no site de fanfic, que permite que os leitores tenham acesso à literatura. O Spirit of Fanfic está com um trabalho fantástico, porque ele está catalogando especialmente os livros que caem nos vestibulares tradicionais. Então, ele pega esses livros dos vestibulares tradicionais que estão em domínio público, publica nessa conta chamada Domínio Público e lista lá. Depois que ele lista a sinopse e a responsabilidade autoral, ele coloca lá. Essa obra vai cair nos vestibular tal, tal, tal e tal do ano tal. Então, isso permite que o usuário tenha acesso a essa obra, porque muitas vezes a pessoa não acha na internet, ou então se acha, está com uma linguagem antiquada que ele não entende, ou ele não consegue encontrar o exemplar na biblioteca. Então, no ambiente de fanfic, ele já tem mais habilidade para ler e também já tem mais familiaridade, que vai permitir que ele tenha mais essa opção, né, de ter acesso a essas obras clássicas, que a gente chama. Então, tem clássicos brasileiros e clássicos também internacionais. Então, é só fazendo esse adendo para a gente comparar. E aqui, voltando, essa frequência de leitura também de fanfic destaca que o leitor hoje é um leitor ubíquo, que são usuários de dispositivos móveis conectados às redes sociais, interagindo com outros leitores.
Ou seja, esses outros leitores permitem com que a gente, esses dispositivos móveis permitem com que eles possam interagir com esses leitores e também eles possam estar publicando. Letícia, você está me ouvindo? Ah, tá, porque eu achei que meu fone estivesse desligado. Voltando aqui, o contato social, esses leitores também permitem o contato social, no qual seus envolvidos participam de comunidades virtuais com interesses em comum. Ou seja, esses leitores eles vão participar de comunidades que a gente chama de fandom, que têm os mesmos interesses em comum. Então, ele vai se relacionar com pessoas que têm os mesmos interesses como ele, vai criar suas obras lá e também vai criar suas teorias dentro dessa comunidade. Essa comunidade vai ser o berço para que ele possa criar suas obras. Em relação à quantidade de fanfics publicadas na categoria livros do site Neo Fanfiction, 50% indicou que eles publicam mais de 5 fanfictions. 18,8% destaca que eles publicam apenas uma, tem só uma publicada. 21,9% tem de 3 a 5 fanfics. E 9,4% indica que eles têm de 4 a 5 fanfics. Ou seja, esses leitores estão em constante produção. Mas isso aqui é só nessa categoria livros, porque muitos escritores publicam em mais de uma categoria. Mas eu só contabilizei apenas essa categoria porque é o que valia para a minha amostra. Mas eu tenho consciência de que eles publicam em outras categorias. O que vai também apontar aquele dado que eu já apresentei, que os leitores já participam da elaboração de fanfiction, né? Da Retratos da Leitura. O que vai destacar também a mudança no processo de escrita. Se antes a escrita era feita de forma isolada, hoje a gente tem a escrita colaborativa, que é o que acontece muito no mundo das fanfics, que a gente tem o autor, o coautor, até mais de um autor, tem as fanfics interativas, que tem mais de um autor. Então, esse processo de escrita, ele se modernizou hoje. Perguntado se recomendou alguma fanfic para o conhecido ou amigo, nós temos 91% respondeu que sim, e 9% respondeu que não. Então, esse dado aqui é fantástico, gente. Como vocês podem ver, 91% das pessoas que participam dessa categoria, elas já recomendaram uma fanfic para alguém. Então, os escritores de fanfic são formadores de leitores exponenciais, que vai permitir também a troca de leituras, experiências e vivências em comunidades virtuais. Essa prática de troca de leituras, ela é muito conhecida no mundo das fanfics, porque ela também pode ser usada como uma estratégia de permuta entre os escritores, que acontece muito, você lê minha fanfic, um capítulo da minha fanfic comenta, eu vou e leio um capítulo da sua e comento. E aí vai trocando esses comentários e essas recomendações. Perguntado se leu algum livro por influência da leitura de fanfic, 84% responderam que sim e 16% responderam que não. Isso aqui retrata o poder das fanfics na formação literária dos leitores do século XXI, porque vai vai confirmar esse contato social, porque eles vai elencar esse compartilhamento de saberes e interesses em comum. Porque se eu sei que o meu leitor ou meu colega gosta de ler fanfic, ou gosta de ler uma fanfic, eu indico para ele, eu digo, tem um livro tem um livro que originou essa fanfic, você sabia? Ele vai atrás. Então, vai permitir que ele tenha esse acesso primário à leitura dessa obra original mediante uma linguagem que ele conhece. Porque vai ser muito mais fácil para ele ler uma fanfic que tem uma linguagem que ele domina, que ele conhece, que ele entende, para ele se habilitar àquela literatura antes dele ir buscar um livro, né, para ele. Então, a própria fanfic vai encaminhar ele para esse livro. Em relação às contribuições da prática da escrita de fanfic na sua formação literária, 96,9% apontou que ela tem
contribuição no desenvolvimento de narrativas. 87,5% no incentivo à imaginação. 65,6% na maior interpretação dos textos. E 3,1% respondeu que não contribui nessa formação literária. Mas, como vocês podem ver, esses 3 dados aqui, os próprios leitores, autores, eles reconhecem que contribuem na sua formação literária. O que vai apontar na questão dos dados da leitura, que ela revela que 10% dos leitores entrevistados estão envolvidos nessas histórias, que hoje nós podemos classificar que não são mais 10%, mas sim 12%, eles estão envolvidos na criação dessas histórias e reconhecem a importância que exercem. Né? Então, eles sabem que é muito importante para a vida deles a questão da fanfic, porque vai auxiliar não só no incentivo à leitura, mas também na interpretação dos textos deles, de escola, do trabalho, ou até de leitura mesmo, incentivar a sua imaginação e também auxiliar no desenvolvimento de narrativas. E aqui eu trago para vocês a minha conclusão, né? Que conclui-se que as fanfics demonstraram possuir inúmeros benefícios de incentivo à leitura, construção de narrativas e desenvolvimento da imaginação, tornando-se um recurso viável e interessante a ser utilizado na formação literária dos leitores do século XXI, desafiando assim os formadores de leitores tradicionais, que são os bibliotecários, professores e a família, a conhecerem novas estratégias de formação, chamando a atenção desse novo perfil do leitor, conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a prática da leitura, independente do seu suporte. E aqui eu trouxe para vocês as sugestões de futuros trabalhos, porque vai que inspira alguém a escrever um artigo, uma monografia, um projeto de mestrado, a gente nunca sabe, né? Então, eu trouxe aqui pesquisar sobre a existência de leitores-autores nos cursos de graduação e como essa prática pode auxiliá-los durante seu percurso na vida acadêmica, porque tem muito leitor-autor escondido no curso de graduação, mas que a gente não sabe, né? Então, seria um bom ponto para se pesquisar. O estudo de casos sobre os benefícios das fanfics no desempenho literário de seus escritores, como é que as fanfics beneficiam esses escritores na questão da literatura, na leitura, na escrita. Investigar se os bibliotecários escolares conhecem e utilizam as fanfics em suas atividades profissionais. Será que os bibliotecários sabem essa ferramenta que pode auxiliar na questão da leitura, ou até mesmo interagir com os jovens, ou com outras pessoas, né? E aqui eu trouxe as minhas referências para vocês. Muito obrigada. E aqui minhas redes sociais, se alguém quiser falar comigo, ler algumas das minhas fanfics. E é isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Maravilhosa, Kai. Muito obrigada. Pode deixa aí aparecendo as suas redes, para a gente poder finalizar. E também receber perguntas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu realmente adorei. A sua pesquisa é maravilhosa. Principalmente eu que cresci desde, tipo... Sei lá, gente. Eu leio fanfic desde os 7, 8 anos de idade, porque eu já tinha muito acesso a computador, né? E aí, o que acontecia era... Às vezes eu ficava sozinha em casa, porque minhas irmãs são muito mais velhas do que eu. Então eu ficava no computador o dia inteiro. E aí eu ficava no Orkut, no Tumblr, no Facebook, na época que começou o Facebook, né? Eu peguei ainda muito Orkut. Então, eu lia muita fanfic no Orkut, lia muita fanfic nos bloggers da vida, até conhecer o Wattpad quando começou realmente a ter telefone, né? Que eu comecei a ter mais acesso a smartphone, né? Que deu boom do smartphone lá 2010, 2011. Eu comecei a ter acesso ao Wattpad na época que o Wattpad iniciou, que não tinha propaganda, não tinha nada, tu não pagava. Então eu lia muito, eu passava madrugadas, às vezes eu chegava na escola assim, virada, porque eu tinha lido fanfic a noite inteira. Então eu sei que as fanfics realmente me trouxeram onde eu tô agora, que é ser uma professora, que é ser uma pesquisadora. Exatamente, Sara, eu chegava na escola cheia de olheira, mas chegava com a história todinha na minha cabeça. E é aquilo, cara, realmente me formou como leitora.
porque as fanfics, na verdade, eu já lia muitos livros, porque a minha mãe é professora também, pedagoga, então ela já me incentivava muito a ler HQ e mangás, gibi, mas ainda assim eu tinha resistência com livros, né, romances, eu tinha resistência com jogos vorazes, com literatura realmente mais de ficção e essa ficção mais adolescente eu tinha dificuldade. E aí eu realmente comecei a me abrir depois que eu comecei a ler romances de fanfic. E aí eu fiquei, cara, realmente eu acho que foi isso que abriu portas pra eu iniciar a leitura de uma forma muito mais madura e entender também como que eu era como leitora, sabe? Então, é muito interessante como realmente as fanfics abrem portas. A gente pensa que não, mas abre. As pessoas pensam, né? Porque é uma coisa feita por adolescente, ou então é uma coisa postada na internet, porque não passa por um crivo editorial, eles acham que é uma coisa feita de qualquer jeito, que não influencia. Mas existem, com os dados que eu trouxe, que eu apresentei para vocês, tem os dados. Você Sim. pode utilizar o dado, então está comprovado cientificamente que ela auxilia, porque foram os próprios respondentes, os próprios dessa prática, responderam. E também para a questão pessoal, eu li o livro A Seleção por causa de uma fanfic. Eu estava sem nada para fazer, caçando alguma história para me ler, e eu li uma fanfic da Seleção no Nian, maravilhosa, que me fez ir atrás dos livros. E eu comecei a ler, eu li um atrás do outro, então eu amei. Então, por essa minha experiência de ter lido A Seleção, eu comecei a perceber que realmente a fanfic pode influenciar nessa questão de incentivar a leitura, mas era uma questão minha pessoal, eu não tinha como provar com dados científicos, mas através da minha pesquisa, queria trazer dados para comprovar, corroborar o que eu tinha de conhecimento intrínseco e também o que eu encontrei na literatura. Então, esses dados estatísticos servem para isso, para colaborar. Então, são pontos que dá para você utilizar até numa discussão. Eu quero fazer um projeto de pesquisa sobre fanfic numa escola ou numa biblioteca. Você pode utilizar os dados. Hoje a gente já tem a gente tem outras pesquisas com dados, outros tipos de dados, com outros apontamentos que dá para você casar, dá para você mostrar. Esses Sim. dados que contribuem. Então, tudo isso vai auxiliar a fazer esse arcabouço para que a gente explore mais essa questão de fanfic, porque, olha, eu entregando minha idade. Na época que eu defendi meu TCC, gente, 4 anos atrás, né? Eu fui a primeira do curso de biblioteconomia a falar sobre essa temática. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar, ninguém nem sabia o que era fanfic. Mas em nenhum momento eles disseram, não fala sobre isso, isso daí não é pesquisa, não. Meu orientador, então, foi uma pessoa fantástica, segurou na minha mão e disse que ela não sei nada disso, mas vamos junto, eu vou aprender junto contigo. Né? E hoje, na UFMA, no curso de biblioteconomia, nós já temos um total de 3 monografias com a minha defendidas e mais outras 2 em curso para ser definidas sobre essa temática de fanfic. Né? Cara, que legal. Então, isso é fantástico, porque tem outras fanfics, tem outros trabalhos agora que eles estão defendendo sobre TikTok. Então, a própria academia está se abrindo, né, para essa temática, está percebendo, principalmente a questão da biblioteconomia, eles estão percebendo que a gente pode trabalhar isso, né? E quando eu chego para fazer as palestras ou oficinas sobre fanfic, quando eu começo a falar, os alunos nem sabem o que é fanfic, mas eles leem o Wattpad. Então, eles não sabem que o Wattpad tem fanfic. Para eles é um livro normal, gente. E aí eu dou toda essa aula de construção, que é fanfic, da onde surgiu os conceitos, as categorias e tal, para poder eles terem consciência. Então, quando eu começo a falar, eles nem falam que eles leem ou que eles escrevem. Aí depois eles falam no intervalo de tia, eu também escrevo fanfic e tal, eu nem sabia que se chamava fanfic. E eu acho incrível, né? Eles identificarem que eles têm essa potencialidade de escrever, que não é só uma coisinha que eles fazem, uma besteira, que muitos falam, isso é besteira, isso é coisa de adolescente, né?
Mas a gente pode trabalhar com isso mesmo. Mas eu fico feliz de ter ouvido que você começou a ler através de fanfic. Não, Que é algo muito bom. Eu comecei com fanfic e eu lembro que foi realmente fanfic que me fez ter mais vontade de trabalhar com livro, me fez ter vontade de virar revisora, me fez ter vontade de mexer com livro. E foi ele também que me abriu porta para conhecer autores, porque eu, com 12 anos de idade lá na escola, eu fiz um projeto, quando eu estava estudando no ensino fundamental, com a bibliotecária da minha escola, em que a gente chamou uma autora que na época ela começou escrevendo fanfics e depois virou uma autora de livros originais, que é a Luísa Trigo, não sei se vocês conhecem. E a Luísa Trigo, ela é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, porque todos os contos e histórias dela são ambientados aqui no Rio de Janeiro, principalmente falando sobre carnaval, falando sobre adolescência e transição da adolescência pra fase adulta. E ela realmente começou com fanfic de Crepúsculo e partiu realmente pros originais dela. E ela foi no meu colégio porque eu escrevi uma carta pra ela, convidando ela pra ir. Então, realmente, cara, a fanfic me levou a lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria. Então, as pessoas pensam que realmente é besteirinha, mas é coisinha de adolescente, depois passa. E não passa, gente, às vezes não passa. Às vezes a pessoa quer trabalhar com aquilo, tipo a gente. Tipo a gente. E aí teve até um comentário aqui, acho que foi da Juliana. Calma aí. Eu vou voltar um pouquinho aqui porque tiveram alguns comentários. Mas, cara, a fanfic, ela realmente ajuda a gente a tudo, tipo, até a superar dificuldades. Teve gente que falou que, cara, foi a fanfic que me ajudou a superar a depressão. Teve gente aqui que realmente, tipo, teve dificuldades que foram ultrapassadas utilizando fanfics pra realmente como uma forma de se entender e entender o que estava acontecendo na vida dela e também como uma forma de distração, sabe? Realmente, a fanfic, ela é mil e uma utilidades. Ela realmente ajuda em tudo. Ela é maravilhosa. A literatura salva vidas, né, gente? Não importa o suporte, não importa o suporte, não importa quem escreva, qualquer pessoa pode sentar e escrever um livro. Claro que no começo não vai ser aquele best-seller, mas você escrita é exercício. Todo dia você sentando, pesquisando, praticando, você consegue, gente. Você consegue. Não precisa escrever para ser monetarizado. Não, você escreve por prazer mesmo. É verdade. Pode falar, Gil. Eu acho também interessante, né? Estamos na era da inteligência artificial, que as pessoas têm muito isso, né? Pô, escrevo, entre aspas, né, errado, não tá bom o texto, mas acho que é o processo também, né? Você nunca vai começar escrevendo que nem Machado de Assis. Sim. Mas hoje tem a questão na inteligência artificial, que você bota e tem um texto pronto. Tem toda essa questão, né? Eu acho que a fanfic também é boa nesse quesito. As pessoas ainda estão escrevendo, mesmo com erro, mesmo com isso e aquilo, elas estão tentando, né? Uma coisa mais humana do que mecânica. Então, viva a fanfic, né, gente? E olha, seu trabalho é incrível, tá? Só pra... Obrigada. Amei seu trabalho. E é isso. Obrigada. E, gente, assim, a minha primeira fanfic que eu escrevi, gente, não era mil maravilhas, não, né? Eu tive uma que eu escrevi, a primeira que eu escrevi, acho que foi com 18 e 19 anos, que foi uma que eu escrevi sobre Vampire Diaries. Às vezes da série, né? E foi muito antes da que eu escrevi, antes da que eu escrevi de Crepúsculo. Gente, assim, tinha muita gente que falava, nossa, você escreve muito bem e tal, mas teve um comentário que me derrubou. Ah, você escreve muito mal, e falta acentuação, e falta vírgula, e falta não sei o quê. Aí aquilo me deixou triste, porque assim, eu não estava escrevendo focando nessas questões. Tudo bem que eu não estava também matando o português, gente, porque também não dá. Mas também essa questão de vírgula, a gente vai na empolgação, né? E aí eu te digo, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, fiquei alguns dias sem postar, mas eu disse, eu apaguei o comentário do hater e segui em frente. Se eu não tivesse seguido em frente, eu não estava aqui hoje falando com vocês. Porque foi através de cada fanfic que eu escrevia, que aí eu vi que eu tinha que fazer uma necessidade de pesquisa, de estudo, de ler.
Teve uma fanfic que eu escrevi, que não era nem fanfic, eu já posso dizer que já é um livro original, porque eu postei na categoria original, que o personagem principal ele era descendência espanhola. Eu tive que pesquisar tudo. Cara, palavras, verdade. comida, porque eu queria que dar fidelidade para o personagem que eu estava escrevendo. Então, essa questão também me auxiliou quando eu cheguei na universidade, que eu me deparei com aquele monte de pesquisa, tu tinha que te organizar. Então, eu já organizava meus mapas, meus esquemas aqui de fanfic mesmo, com as anotações para mim não me perder nas histórias dos personagens. Então, para mim, quando eu cheguei lá, que a professora botou faça um esquema, para mim já foi mais fácil, eu já fazia os meus esquemas, não era acadêmico, mas eu já conseguia ter um norte. Então, para mim, me auxiliou muito, né? Essa questão de vida acadêmica, para mim foi fantástico. Então, sempre que eu posso, eu estou aí lendo uma fanfic, que até hoje, gente, eu ainda escrevo, ainda publico, claro, publico, escrevo, leio. De Crepúsculo? Não, de Crepúsculo, a última que eu publiquei foi a da Lia, porque eu li os livros, assisti o filme, mas eu sempre fui inquieta com a questão dessa personagem da Lia Clearwater. Porque, gente, eu ficava assim, gente, como assim? Ela é a única loba dessa matilha. Ela vai ficar só chorando pelo ex-namorado? Não, gente, essa mulher tem que ter alguma importância na vida dessa história. Porque isso me incomodava. Sempre me inquietou. Então, eu lia muita fanfic dela. Aí, teve uma vez que eu fui procurar uma fanfic, aí só tinha fanfic dela, shippando ela com o Jacob ou com o Sam. Aí, eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou me sentar e vou escrever uma. E comecei. Aí, eu comecei a escrever. E aí, eu lembro que eu comecei a publicar na época da pandemia, gente. Eu comecei a publicar essa história. E essa história foi um boom, porque eu nunca tinha recebido tanto comentário como eu recebi nessa história. Comentário e visualização. Parece que todo mundo estava querendo ler uma Lia da vida. Foi. E essa história me rendeu um comentário, numa época que tinha... uma resenha. Tanto uma resenha no YouTube, quanto uma resenha escrita de um canal que tinha, que ele fazia resenha de fanfic. E, gente, quando eu assisti essa resenha no YouTube, eu até chorei, porque para mim foi emocionante, porque as pessoas entenderam o que eu queria passar com aquela personagem, que eu queria mostrar que ela não... A minha Lia não era só uma Lia, uma mulher que chorava porque tinha perdido o namorado e porque tinha ficado naquela comunidade lá de Lobo, naquela alcateia, que ela era a única mulher e os outros personagens afastavam ela, então era sempre a renegada. Não, ela era mais do que isso, ela tinha sonhos, ela tinha desejos, que ela teve que abrir mão para ficar na matilha para cumprir o papel dela. Então, eu quis mostrar que era além disso, né? E dar um final digno para ela, e quando eu terminei, eu dei o final digno que ela merecia. Então, para mim, nessa questão, eu consegui responder a lacuna que eu sentia depois que eu li todos aqueles livros e assisti aquele filme, porque a minha esperança era o filme, né? Digo, não, o filme vai ter um final feliz para ela, mas a coitada foi igual no livro, ladeira abaixo. Mas, enfim, consegui. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Tem mais alguma pergunta, Letícia? Deixa eu ver se eu dou uma lidinha aqui, porque o chat fica escondido para mim. Deixa eu ver. O pessoal mais comentando, falando que escrever fanfic realmente é um excelente hobby e que cultiva a criatividade. E a Juliana falou que era doida por Cosmopolitan, uma fanfic de Crepúsculo, mas a autora nunca terminou. É triste. Gente, é triste. Olha, eu nunca fiz isso, gente. Eu começava a escrever, eu ia até o fim. Mesmo que não tenha leitores. Olha que eu tive uma que eu postei, que foi até que eu botei o print aqui, a Imperatriz do Leste. Eu postei, foi a última fanfic que eu postei. Né? Eu ainda postei ela esse ano. Ninguém leu, cara. Só tinha assim, umas 2 ou 3 pessoas. Eu digo, gente, então deve estar muito ruim, mas que seja, meu personagem vai existir. E fui, então eu ia para mim, para me saber o que ela ia fazer. E eu acho ela uma história tão assim boa, não é porque eu escrevi, não, mas eu acho ela uma história assim que fala sobre empoderamento feminino.
Aí eu disse, das duas, uma, ou a história, assim, não era o momento dela existir, mas eu publiquei, porque eu achei que ela precisava existir e foi, né? Mas em algum momento ela vai encontrar seus leitores, porque às vezes nem sempre a história que está sendo publicada agora, ela vai encontrar os leitores dela, gente. Às vezes passa anos é que ela encontra os leitores dela. A gente tem muitos exemplos da literatura, né? Mas enfim. É verdade, acontece mesmo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para Kai? Porque a gente precisa encerrar, porque já ultrapassamos 10 minutos. Meu Deus. Só para não ficar tarde. Eu imaginei. Eu imaginei. Acontece, te falar. Isso é até bom, porque isso rende papo. Isso rende bastante papo. Bom, gente, se não há mais perguntas, estaremos encerrando aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo. Vou estar postando vídeo daqui a pouco no YouTube, tá? E qualquer coisa, tá aí as redes da Kai, sigam ela, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Sem ser essa semana agora outra, a gente vai ter mais um encontrinho, tá bom? Só que eu não vou revelar o tema essa semana, não, porque eu ainda tô resolvendo isso. Tá bom, gente? Um beijo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau.